Floripa em foco especial com o Sintrazem, que está coordenando uma greve dos servidores públicos aqui de Florianópolis, do município de Florianópolis, iniciada ainda em 11 de abril. Para conversarmos a respeito, conosco no estúdio, o Bruno Ziliotto. Bem-vindo, Bruno. Obrigado. Cansados, hein? Com uma cara de greve. Greve cansa mais do que o dia a dia. Muito mais. Sim. Cansa. O Bruno Ziliotto, ele é do Departamento de Educação do Sintrazem. E aqui o Ricardo Augusto Rocha, tamanho Rocha. Olá, pessoal. Professor de Educação Infantil. Né? Isso mesmo. Legal, né? Um cara tão grande, né, Silvia? E tão gentil com as crianças também. E a Silvia, a assessora de comunicação do Sintrazem, também nos acompanhando aqui no estúdio. Para começar o nosso bate-papo, vamos reassistir uma reportagem que a TV Floripa fez no dia 11 de abril, quando iniciou a greve dos servidores públicos, e que foi também veiculada pela TVT. Vamos lá? Vamos lá. Cerca de 5 mil servidores municipais de Florianópolis, em Santa Catarina, entraram em greve por tempo indeterminado. Eles exigem que o prefeito Jean Loureiro, do MDB, retire da Câmara de Vereadores um projeto de lei para entregar a gestão da saúde e da educação à iniciativa privada. Somos eles que concordam com a nossa entrada imediata em greve por tempo indeterminado até a retirada do PL da Câmara. Concorda, meus braços? A paralisação foi decidida em assembleia realizada ontem. Os servidores municipais são contra a proposta da Prefeitura de contratar organizações sociais nas áreas de saúde e educação. O projeto de lei tramita desde sexta-feira passada na Câmara dos Vereadores. A Prefeitura alega que a gestão por OS custará menos aos cofres públicos. Segundo o sindicato da categoria, a privatização abre brecha para a cobrança dos serviços públicos. A privatização dos serviços públicos deixa a população refém dessas empresas que vão passar a administrar os serviços, e a gratuidade do serviço está em questão. Começa por aí, porque todas cobram taxas, as chamadas taxas administrativas, que são o lucro delas. E quando você coloca o lucro nessa discussão, a gente tem preocupação com a qualidade dos serviços prestados. E quando você coloca uma empresa para administrar o serviço público, a preocupação dela é evidente que vai ser com o lucro também que ela vai ter a partir do serviço que ela está fazendo. A gente vai colocar a educação e a saúde pública do município, que hoje são referência, numa condição de mercado, de lucro. O sindicato quer que os vereadores ouçam a população sobre o tema. A gente já criou uma campanha para as comunidades, para que elas escrevam para os vereadores, para que eles não aprovem um projeto de maneira atropelada, que eles discutam com a sociedade e vejam a opinião das pessoas. Os servidores municipais se reúnem novamente amanhã para definir os próximos passos da greve. Pois bem, vimos então o início da greve ainda em 11 de abril, numa grande assembleia. Vamos explicar novamente para os telespectadores, Bruno e Ricardo, por que as OS são tão nocivas para o serviço público, para o erário público? Perfeito. Bom, posso começar por esse ponto. A nossa greve ela começou no dia 11 justamente por conta desse projeto de lei das OS. Foi colocado numa sexta-feira, num final de tarde, numa véspera de final de semana, para a Câmara de Vereadores. Naquele primeiro momento foi encaminhado pelo Executivo em regime de urgência, que dizia-se que teria um tempo de debate na Câmara de 45 dias, e nós já denunciávamos que seria pouco tempo para tamanha complexidade, tamanho impacto que tem esse projeto. Na virada do final de semana, nós trabalhamos na divulgação desse ataque. Entre segunda e terça, a gente correu todas as unidades de trabalho da Prefeitura. E na quarta-feira, já então com um espaço de tempo muito curto, foi essa assembleia que a gente pôde perceber aqui no vídeo. Uma assembleia massiva, onde os trabalhadores já entenderam o que significa a OS, já entenderam o tamanho do impacto no serviço público. E aí, para dialogar com a tua questão, né, qual é esse impacto, é que a Prefeitura ela vendeu a imagem de que a OS é a única salvação para o serviço público. Isso foi veiculado já na sexta-feira. Uma propaganda. Quando eles encaminharam. Eles já desencadearam uma campanha. Perfeito. De mídia. Já tinham, nesse pacote já tinha uma campanha de mídia, né? Uma campanha de mídia que dias atrás no Diário Oficial ela apareceu ali valores que podem chegar a quase 10 milhões de reais, né? Então isso aqui a Prefeitura tem disponível para convencer a população e mesmo os servidores.
E essa campanha de mídia, ela já veio nesse sentido de tentar aplanar o caminho e fazer com que as pessoas engolissem isso. Até para os servidores foi colocado uma propaganda, te lembra, Rocha? Que era assim, servidores, aceitem a OS e a gente paga os atrasados de vocês. Então, uma chantagem absurda, né? Como se fosse um balcão de negociação. Isso, pagamos as promoções, a inflação que a gente ficou devendo do ano passado, vocês engolem a OS e a gente... Inclusive o Ministério Público declarou ilegais essas propagandas e mandou tirar do ar, não? Sim, o Executivo ignorou as duas manifestações, né? Tanto a manifestação, o despacho do MP em relação à propaganda, que é toda problemática, né? Uma chantagem baixa, né? E ilegal, e tanto depois o despacho do MP em relação também à forma de tramitação do projeto de lei na Câmara. E quando a gente olha assim, né, em perspectiva histórica, o quebra-cabeça, né, a pintura que o Executivo, o governo Jean Loureiro, vai desenhando para a cidade de Florianópolis é muito preocupante. A gente olha para trás, né, em 2017, a forma truculenta também e antidemocrática como o governo tentou aprovar o tal do pacotão, né, o pacote de maldades, que também tinha a perspectiva de destruição do serviço público e de destruição da proteção social, né? Porque são questões que não envolvem somente diretamente os servidores, mas a população como um todo, porque a partir do momento que você precariza o serviço público, você está precarizando a condição de vida da população. O ataque em 2017 foi violentíssimo, mas a gente conseguiu bravamente, né, com o apoio da população também, resistir, né? O prefeito conseguiu depois aqui e ali avançar em questões que são ruins para nós e para a cidade, né? Mas não da forma como ele quis. Né? Com aquele pacotão todo, né? Isso, a gente conseguiu. Só que aí acho que numa postura infantil e não inteligente e truculenta, ele ficou com aquilo como uma birra, como uma questão moral. Inclusive é algo que os secretários falam na mesa de negociação, né, da qual eu faço parte. Né? Então ele como uma criança, né, como não tem altivez de um gestor para resolver a greve e quer porque quer fazer com que a gente engula uma derrota, não por qualquer benefício para a sociedade, mas vem agora com esse projeto de lei para destruir de vez o serviço público, né, se a gente pensar a médio e longo prazo. E a gente sabe, né, como os colegas nossos falam nas passeatas, basta entrar no Google, né, a gente está na era aí, né, das redes sociais e tal, e uma pesquisa bem simples a respeito das organizações sociais, né, das OS, mostra que tem uma série de problemas. Elas não são a solução e o Executivo pode ter problemas também porque diz que as OS não são consideradas como despesa para a LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas não, que tem aquele limite prudencial. Isso, mas isso não é verdade, porque tem divergência aí nos tribunais de contas. Então, se é computado pela LRF, como é que ele pode cumprir as OS e não pode cumprir a nossa reivindicação? Pois é. E Bruno, um sindicalista falou hoje de que, lá de Chapecó, o sindicalista, de que o problema com as OS é que o salário do servidor a prefeitura paga diretamente, sai da prefeitura para a conta bancária do servidor. Com a OS, não tem como saber por onde vai esse dinheiro e pode abrir brecha para desvios. Procede isso? Procede. Uma das questões que mais chamou a atenção nas OS é a dificuldade de fiscalização. No Rio de Janeiro, a cada 10 OS, 8 são investigados por corrupção e desvios no Rio de Janeiro. E é muito problemática também a forma de contratação, fica uma coisa meio amigos do rei, são convidados a assumir estruturas públicas que já estão construídas, estão prontinhas, 0 quilômetros. Então, o que essa empresa privada vai fazer é assumir a gestão dessa unidade. E, uma vez assumindo, ela também é responsável pela contratação. Como será essa contratação? Com certeza não é concurso público, uma contratação que ela vai se dar via carteira de trabalho. É importante dizer que é via carteira de trabalho pós-reforma trabalhista, né? Então, com todas aquelas modalidades que a reforma trabalhista, depois do golpe de 2016, todas as reformas que vieram, então de uma forma mais precarizada. E para que essas empresas possam fazer isso, elas não poderiam oferir lucro, né? Eu acho que já ficou claro ali no vídeo que a gente viu, né? Que, na verdade, isso é uma estratégia, porque a empresa ela pode colocar uma taxa de administração de até 10%, ela pode colocar salários astronômicos para os seus diretores e, fundamentalmente, como a tua questão, a fiscalização ela é muito difícil. Muitas OS em outras cidades elas fazem
uma prestação de contas pro forma, né? E essa prestação de contas é validada pelo gestor. Então, aí a gente abre... O próprio gestor ou não aprova. Existe um conselho, né, dentro das OS, um conselho fiscal, e depois o gestor vai aprovar. Então, se Floripa ela já tem o título da cidade a capital menos transparente do país por conta das contas, isso é uma cobrança que a gente faz diuturnamente, se essa gestão passar para as OS, né, isso ainda, a tendência é isso piorar muito. Então, para todos aqueles que lutam contra essa questão do serviço, dos desvios e tal, ainda isso se radicaliza, né, com a questão das OS. E sobre a questão da qualidade, a gente tem a experiência aqui em Florianópolis do Hospital Florianópolis, que o Estado de Santa Catarina passou para uma OS. Deu problemas de gestão ali, de prestação de serviço, não deu? Vocês acompanharam esse caso, apesar de ser estadual e não do âmbito municipal? Sim, sim. A gente tem informação da demissão de 600 funcionários, né, que estão até agora a ver navios em relação àquilo que tem direito, né? Houve a mudança, né, com a saída da SPDM, que era a empresa que administrava. O governo já passou para outra empresa, e questão de suspensão de alguns serviços, e essa questão dos funcionários que estão lá, né, para receber aquilo que era de direito, enfim. E é o que a gente vê em outras experiências, e pela forma como o prefeito e o executivo, de modo geral, né, os secretários, têm conduzido o processo de negociação desse ano, o que a gente percebe é o seguinte: eles já têm o projeto de lei aprovado, né, conquistaram isso, e não avançam de forma alguma nas questões, né, no pleito agora da nossa campanha salarial e da dívida que eles têm do acordo que assinaram ano passado e não cumpriram. Então, o que a gente observa? Que como eles conseguiram a aprovação das OS, eles estão sentindo já confortáveis para achatar completamente a nossa carreira. Porque a médio e longo prazo a gente vê que é isso que está colocado, né? Como já fizeram, como o Estado já fez com os professores, né? Que achatou a tabela e gerou um movimento, né, por parte dos professores. Porque fazer, bom, com o passar do tempo nós não vamos precisar mais fazer concurso, a gente vai contratar os terceirizados, né, da OS, com o salário rebaixado, sem hora de atividade para o professor, sem os direitos que são resultado de 20, 30 anos de luta. Então eles estão se sentindo tranquilos para não atender aquilo que a gente reivindica, que, por exemplo, apenas a questão da reposição salarial, isso não é aumento de salário, é só para a gente não ter perda de renda em relação à inflação. Nem isso sequer eles se propõem a atender de forma justa, digna, né, os trabalhadores. Muito bem. E sobre a forma com que a Prefeitura, o Poder Executivo, tem negociado com os trabalhadores, também não tem sido muito na paz, não, né? De jeito nenhum. Depois de começar da greve, nós tivemos 15 dias sem negociação. 15 dias de greve, 15 dias de silêncio. A negociação que a gente teve foi a briga que a gente fez para que esse projeto não fosse votado em regime de urgência urgentíssima. Como eu coloquei ele no começo, o prefeito G. Loureiro, ele colocava 45 dias como um tempo ideal, e a gente já denunciava que era pouco. Ele coloca 3 dias obriga, depois ele já botou urgência urgentíssima, faz pressão para sua base de vereadores para que se passe essa urgência urgentíssima. E isso vai ser votado num sábado de feriado. 21 de abril, né, dia de Tiradentes, Perfeito. 10 dias depois do início. Até alguns batizaram da Inconfidência Manezinha. Inconfidência Mané. Porque de tamanha mobilização que a gente fez, eu em vida não tinha visto ainda uma mobilização daquele tamanho na frente da Câmara, mas que infelizmente teve aprovação. Então, até esse momento não teve uma negociação real com a Prefeitura. Eles foram extremamente fechados, não teve nenhuma negociação. Mesmo sabendo que isso já faz parte da nossa database. Os servidores tem sim, como um do eixo que está aqui atrás da nossa camiseta, a luta contra a privatização, a luta contra as OS, a valorização do serviço público. Então eles deram esse golpe, fizeram isso antes, né? E não abriram nenhuma mesa de negociação. As mesas foram abertas depois que eles tinham a aprovação dada das OS, né? Vejam, eu quero só também complementar a questão das propagandas, para a população entender. Não se trata só de creche e UPA. No projeto, se abre a perspectiva da venda, da entrega do serviço público em áreas como esporte, meio ambiente. Então, aí uma OS para gerir o meio ambiente, a fiscalização do meio ambiente, a gente sabe onde é que isso pode dar numa cidade como a nossa, né?
E então abre perspectiva para todo o serviço público. Por isso, inclusive, que o MP considerou uma propaganda abusiva. Então, isso que aconteceu. Eu queria fazer uma parte, como eu integro a mesa de negociação, né? Eu estou vivenciando intensamente esse processo, né? A gente costuma usar entre nós ali, né, do sindicato e principalmente os companheiros que estão na mesa de negociação, o executivo a todo tempo ele coloca um bode na sala. O que significa isso? Bom, a gente tem uma pauta de reivindicação, né, que a gente considera justa, que na maior parte das situações ali é apenas garantia de direito, né, daquilo que a gente tem por direito, para não perder, né, para não ter o direito reduzido. Só que o executivo recebeu esse documento, né, então ele tem conhecimento, né, por isso que chama database, porque aí se faz uma negociação e o mês de maio, que é a database, seria o mês para aplicação, porque até isso o executivo tenta ludibriar o sindicato e a população, né, inventando história. Mas eles estão o tempo todo colocando um bode na sala, então eles inventam uma situação, né, por exemplo, uma punição, ou isso ou aquilo, eles desrespeitam a pauta, ou seja, não se mostram de verdade dispostos a negociar, e até agradeço a oportunidade, Silvio, porque quando a gente vê esse assunto discutido na chamada grande mídia, que para mim não é grande coisa alguma, mas eles conduzem o diálogo colocando, às vezes, por exemplo, o sindicato como intransigente, mas essa questão não é colocada. Nós temos uma pauta de reivindicação. O que o executivo fez para resolver essa pauta? Ele descaracterizou a pauta, colocando problemas, ou seja, ele transforma a nossa pauta numa pauta regressiva, negativa. Secundária. Isso é forma respeitosa de conduzir uma negociação? Não, absolutamente não. Pois bem, a gente tem também uma reportagem, vamos rever agora, sobre o 21 de abril, dia de feriado de Tiradentes, quando excepcionalmente houve uma votação na Câmara de Vereadores. E como o Ricardo falou, a mídia não citou que era feriado, que era Tiradentes, que houve uma convocação extra, e muito menos que chegaram escoltados pela polícia e na contramão da avenida e na contramão da história, né? Vamos rever então a reportagem. A Assembleia com cerca de 5.000 pessoas, realizada na segunda-feira, dia 23, aprovou a continuidade da greve dos servidores municipais de Florianópolis, contrários ao projeto das organizações sociais. O projeto foi aprovado pela Câmara de Vereadores de Florianópolis numa sessão bastante tumultuada no dia 21 de abril, feriado de Tiradentes. O presidente do Sintrazem, René Munaro, avalia a Assembleia. A luta da categoria está fortalecida, acho que a decisão foi com algumas abstenções, tinham mais de 5.000 pessoas, isso mostra que a categoria tem bastante unidade para enfrentar todos os ataques que o GE vem apresentando aí para nós. René mais uma vez criticou os riscos que o projeto das OAS traz para o serviço público de Florianópolis. Olha, primeiro que a privatização vai baixar a qualidade de uma das melhores, a gente já tem estudos, né, no país inteiro sobre isso, de uma das melhores redes de educação e saúde do país. Isso também não é garantia nenhuma que vai, como o Jean vem anunciando, que vai baixar o custo, ou seja, o custo vai continuar sendo o mesmo ou maior. E também, do ponto de vista do concurso público, de aposentadoria das pessoas, isso está tudo colocado, está tudo em xeque, está tudo em questão, a nossa vida profissional está em questão também, além da população que vai sofrer com os serviços precarizados. A votação do projeto, marcado para sábado, 21 de abril, feriado de Tiradentes, foi muito controversa. A maioria dos vereadores da base governista chegou em comboio escoltado pela PM, entrando pela contramão da rua Visconde de Ouro Preto e acessando a Casa Legislativa pela garagem. Uma vergonha, galera, uma vergonha. Veio a polícia militar, quer escoltar vereador para chegar na Câmara para votar, entrando na contramão da cidade. Durante a sessão, a PM e Guarda Municipal utilizaram bombas de efeito moral e gás de pimenta para dispersar os manifestantes do lado de fora e dentro da Câmara. Um agente da Guarda Municipal jogou gás de pimenta dentro de uma das salas onde se encontravam dirigentes sindicais, a imprensa e funcionários da Câmara. E, para piorar, fecharam a porta onde as pessoas ficaram trancadas por cerca de 30 minutos. Eles acharam que iam esmagar de forma truculenta, de forma violenta, de forma quebrando os decoros parlamentares, os processos, deixando
não deixando os vereadores falarem, se posicionar, não deixar a gente usar os instrumentos que nós temos. A violência utilizada pela PM e Guarda Municipal está sendo duramente criticada pela imprensa. O Sindicato dos Jornalistas de Florianópolis e a Federação Nacional dos Jornalistas publicaram nota contundente exigindo investigação e punição dos responsáveis. Vários pontos da tramitação do projeto estão sendo questionados legalmente pelo sindicato e vereadores de oposição. O vereador Marcos Abreu, Marquito do PSOL, por exemplo, questiona o fato de não ter conseguido votar devido a uma falha no equipamento de votação. Ele pediu uma solução na hora para a mesa que desconsiderou o questionamento e o seu voto não foi validado. Entrei hoje com um recurso legislativo para cancelar a votação por não terem garantido o meu direito a voto. Pois bem, Bruno e Ricardo, quer dizer que não é só ataque ao erário público, os servidores também estão sendo maltratados pelo Poder Executivo, é? E esse tratamento continua depois de tantos dias de paralisação? É importante dizer o seguinte, né? Diferente do que algumas pessoas e alguns inclusive jornalistas, pessoas que têm alcance, né, que formam opinião, diferente do que alguns falam, o papel do sindicato, historicamente, é a defesa dos direitos e a conquista em avanço para os trabalhadores, né, na condição de vida. Então, e é por isso que nós estamos lutando aqui. Nesse ano, o nosso movimento ele tem uma dimensão maior, sempre tem, mas esse ano especialmente, porque é uma questão que não é só de direito, de campanha salarial, mas é um problema que vai afetar brutalmente a sociedade. Ele se o GE consegue avançar no que ele está fazendo, ele vai descaracterizar a forma como é o serviço público hoje em Florianópolis. Curiosamente, né, os outros prefeitos, secretários batiam no peito, fazendo um trocadilho aqui, né, uma brincadeira, batiam no peito de que a educação de Floripa e a saúde sempre foram referência. Bom, se é pública e é referência, por que ele quer mudar, descaracterizar, destruir isso então? E aí o Bruno pode falar um pouco mais sobre esse processo que nós estamos sofrendo de perseguição e de criminalização da instituição sindical e lembrando que isso hoje está batendo na nossa porta, mas é um problema que vai bater na porta da sociedade como um todo. Assim, a gente começou esse processo já logo depois de instaurada a greve. Tiveram alguns vereadores que falaram em CPI do sindicato. Nossas contas são públicas. Tem um vereador do MBL em específico que fala coisas assim. E já para tentar nos intimidar, né? A gente já tem multa de R$100 mil por dia, a gente teve decisão judicial para que a gente tinha que ficar no mínimo 450 metros longe dos locais de trabalho, não poderíamos dialogar sobre o movimento de greve com os trabalhadores, multa dirigida para diretores de sindicato de 10 salários mínimos por dia, já temos coisa de trancamento de bens do sindicato, então acabar com a organização dos trabalhadores. Mas é importante dizer, a própria prefeitura usou esse termo de ditadura sindical, como a gente viu nos vídeos, como é que funciona? A gente chama uma assembleia, essa é a nossa maior instância, são 5 mil pessoas decidindo. Qualquer pessoa daquela pode pegar a palavra no microfone e fazer proposta. E eu queria dialogar como é que é a nossa democracia sindical e como é que funciona na PMF. Desculpa, Bruno, ditadura sindical, mas o prefeito obrigando os vereadores da base a votar um projeto no sábado. Vamos fazer um paralelo com essa representação. Como é que funciona a prefeitura? A 4 paredes, com seus amigos empresários, é isso, gente, é um esquemão para agradar isso. E aí tem as punições também aos servidores, né? Obviamente a punição à instituição sindicato é uma punição aos servidores, porque são eles que... Eu sou professor de história, vou voltar para a base, depois fui eleito para estar aqui nesse momento como diretor sindical, mas voltarei para a base. O pessoal da base que está na base agora, né, Rocha, me ajuda aí na lista, começou com mandar voltar para o trabalho, né, que daí para isso que a gente tomaria a multa, ameaça de demissão em massa, principalmente os profissionais temporários. Isso seria legal? Não, e uma reportagem ridícula, uma reportagem de estagiário, sei lá o quê. Dizendo que estava estudando a possibilidade, mas isso para aterrorizar a nossa categoria. Os descontos salariais que foram colocados, então a gente tem folha salarial ali que a pessoa ganha 1.800, teve 1.300 de desconto. Então a gente já está com campanha de cesta básica e tal, para ver o tamanho do impacto do que aconteceu. E inúmeras outras perseguições e tal. Então, a nossa categoria, só que ela responde de uma forma, por essa construção que o Rocha colocou de 30 anos, ela responde de uma forma, isso coloca mais gasolina nesse fogo.
No final de semana ele disse, se você voltar com o rabo entre as pernas, eu te pago o teu salário. O que aconteceu? Nós tivemos uma assembleia massiva, extremamente massiva hoje. E unânime, né? Unânime, pela continuidade. Continuidade. Muito bom. E vocês falaram que estão dialogando com a comunidade, né? Hoje, no centro de Florianópolis, o pessoal da saúde municipal fez atendimento gratuito e dialogou com a população, explicando o que envolve as OS. E a gente vai rever essa matéria agora. Desde o dia 11 de abril que os servidores municipais da cidade de Florianópolis estão em greve. Em assembleia, foi tomada a decisão por parte dos servidores da saúde para vir às ruas, tanto prestar esclarecimento às comunidades, como também, ao mesmo tempo, prestar serviços públicos. E aqui no centro da Grande Florianópolis, nós temos tendas com serviços prestados e para esclarecer sobre isso, nós vamos conversar também com o médico, o Dr. João, que faz parte dessa comissão. Dr. João, como surgiu a ideia de trazer para a cidade, diretamente para as comunidades, tanto prestação de serviço como esclarecimento sobre a greve? Então, assim, a gente começou esse movimento primeiramente nas comunidades, né? Então a gente teve várias comunidades, a Lagoa da Conceição, Monte Cristo, entre outras, que tiveram a tenda da saúde. E a ideia é que a gente dialogasse cada vez mais com a população, né? Então, na semana passada, a gente conversou em uma das assembleias a importância desse diálogo e a gente resolveu trazer a ideia da tenda da saúde, né, para o centro da cidade. Então a gente está realizando aqui alguns atendimentos, entre eles aferição de pressão arterial, medida de glicemia capilar, né, o HGT. A campanha de vacina está acontecendo aqui na rua também, né, vacina contra a gripe, entre outras práticas integrativas. Está tendo auriculoterapia, acupuntura. Então a ideia é a gente oferecer, né, que tem médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, estudantes da saúde, e a gente está aqui oferecendo serviços para a população e também dialogando sobre o movimento, né? Como está a aceitação do público em relação a esse diálogo no que se refere à greve, à paralisação? A gente está surpreso que a gente está sendo muito bem recebido, né? Então a população está entendendo. A gente acha importante que as pessoas saibam do que se trata esse projeto, que é um projeto que terceiriza a gestão municipal, terceiriza a UPA, terceiriza postos de saúde, terceiriza escolas, e a gente tem aqui um serviço que é de bastante qualidade, que é reconhecido nacionalmente, né, tanto na saúde quanto na educação, e a gente tem receio de precarização desse serviço. Então a gente está informando a população disso, dialogando, colocando a importância de que esse projeto das organizações sociais seja revogado, né? E estamos aqui fazendo esse diálogo com todo mundo, passa bastante gente aqui e a aceitação tem sido super boa. O movimento de greve, ele é bastante dinâmico, né? A gente está há mais de 20 dias, né? A prefeitura tem sido bastante intransigente na negociação com o sindicato. Então hoje à tarde, por exemplo, a gente não vai estar aqui porque a gente vai estar numa assembleia. Ontem a gente estava o dia todo, a gente não vai estar à tarde porque tem assembleia, que a gente vai discutir os rumos do movimento. Então, se a gente mantiver a greve, a ideia é que a gente mantenha, assim, a ideia da tenda com diálogo com a população. Então é possível que a gente continue caso a greve continue. Vimos aí então que a comunidade, a população está recebendo bem Muito bem. Discurso contra as OS. Muito bem. O que a gente dizia para a prefeitura, primeiro a informação, depois a população pode opinar, inclusive a favor das OS. Quando a gente faz esse diálogo aberto, a grande maioria das pessoas dialogam, apoiam, entendem o que significa. A gente fez uma edição de jornal para dialogar sobre isso, com o exemplo do Hospital Florianópolis. Essa tiragem já ultrapassou os 70 mil exemplares. 70 mil. E as pessoas entendem o jogo político que está acontecendo? Entendem, dialogam. A gente fez reuniões de pais, quase 50 reuniões, entre reuniões de pais e de comunidade, conselhos locais de saúde também chamaram várias reuniões. A gente tem feito caminhadas com panfletagens, fizemos panfletagens no Ticem, as tendas da saúde deram um ótimo resultado, associações de moradores já nos chamaram. Então, essa greve ela já cumpriu o papel, independente dos rumos que ela tomar, ela já cumpriu o papel e tem cumprido, que é fazer o que o prefeito não fez, um diálogo intenso sobre o que significa OS na sociedade. Ele não permitiu nem que os vereadores, nem foi permitido que os vereadores conversassem, né? Teve vereador que não pôde se pronunciar. A audiência pública também foi negada, só para complementar, 4 audiências públicas pedidos foram negados. O vereador Marquito está entrando com uma ação, né? Porque o voto dele não foi nem permitido. Computado. Deu pane no sistema, enfim. E como tu falou, Silvio, a gente sabe, né? A gente acompanha
O governo Jean Loureiro, o pior perfeito, né, a nossa palavra de ordem, ele é ligado ao MBL, e a gente sabe, né, eu costumo dizer, né, e aí respondo pelas minhas palavras, que é o movimento dos bandidos livres, porque eles são campeões, por exemplo, nas redes sociais do fake news. Os caras, a prática deles é a prática da mentira, é a prática da violência, é a prática do ódio. E o Jean, eu tenho que dizer isso, ele é burro porque ele se assenta nesse movimento de uma galera que é proto-fascista, uns caras que não querem construir nada para o país e para Florianópolis, e acha que com essa turma ele vai conseguir avançar. Não vai. Se ele quer nos encurralar, a gente sabe responder também, e nós vamos responder. Né? Falta com a verdade, mente, manipula, propaganda ilegal, não é um governo transparente, faz birra, se comporta como sabe, uma criança mimada. E a nossa resposta está na rua, no crescimento da greve, que hoje aumentou mais ainda. Como o Bruno falou, as pessoas entendem, né? Não faz sentido pensar que um pai e mãe de família vão apoiar, por exemplo, que um professor seja contratado pela metade do salário, que não tenha o tempo de planejamento, né? Que falte atendimento. Né? Enfim, então é fora OS, é fora Jean e a luta continua. Bom, queridos, o nosso tempo também está chegando ao final, só resta abrir espaço para as considerações finais, né? Nesse momento de poder dialogar com a comunidade, coisa que tem sido rara, né? Porque nas reportagens na mídia convencional que a gente tem visto, é mais do mesmo, né? Só falam de um lado, não falam das questões que levaram a essa greve. Então, podemos encerrar com que recado e para quem esse bate-papo? Eu quero dar um recado, para os próprios servidores em greve, sabe? Eu acho que é importante, assim, tirar o chapéu, pessoal. Porque você ter metade do teu salário descontado, tem que pegar a cesta básica, sendo que você está em luta, fazer uma assembleia massiva depois de 20 e tantos dias de greve. O nosso pessoal que trabalha em Florianópolis tem uma consciência política assim que faz a gente ficar assim arrepiado, sabe? E obviamente toda a comunidade também que tem dialogado com a gente, mas eu queria deixar isso registrado, assim, da garra, da galhardia dos nossos trabalhadores aí do serviço público que defendem o serviço público como ele é, né? A defesa radical de que eu não preciso ter uma carteira cheia para ter uma saúde de qualidade, não preciso ter uma carteira cheia para ter educação de qualidade. Então essa é a nossa defesa e o pessoal entende muito bem isso. É para eles que eu dirijo minhas palavras finais. Eu quero falar com a população de Florianópolis e com as famílias que eu atendo na creche Celso Ramos, ali do lado da Alesc. A gente sabe que causa transtorno o movimento grevista, mas eu quero dizer o seguinte, a resposta que nós damos, ela é proporcional ao ataque que nós e vocês também sofrem. Muitos talvez, né, eu espero que pouco, mas talvez não tenham ainda compreendido a gravidade da situação. Não é uma campanha somente pela inflação, que é uma reivindicação justa, né, de direito. Não é uma campanha só por plano de carreira, é uma campanha contra o desmonte do serviço público, então, que não afeta apenas os servidores, mas que afeta a população como um todo. O prefeito não é coerente com aquilo que ele falou em campanha. Ele mente, é só vocês retomarem aquilo que ele falava para se eleger e o que faz agora. Age de forma truculenta, age de forma antidemocrática. E os vereadores também de Florianópolis, né, para os quais vocês dedicaram os votos de vocês, cobrem deles uma posição, porque muitos deles não têm nem argumento para conversar, dialogar com a gente, para justificar o porquê que aprovaram esse projeto, da forma como foi aprovado no sábado, com polícia jogando bomba, com uma tramitação completamente irregular. Enfim, então a nossa luta é justa, é uma luta que não é de servidores, é uma luta pela cidade de Florianópolis. A gente agradece a comunidade que tem nos apoiado e massivamente e pede para aqueles que ainda não compreenderam, que procurem se informar mais, procurem as mídias do sindicato, porque a grande mídia, as outras emissoras de TV, vocês sabem que elas costumam atender determinados interesses, né, e fazem a fala de acordo com aquilo que lhes convém. Né? Mais uma vez agradeço por esse espaço aqui, Silvio, que é muito importante isso. E é isso, agradecer o apoio que a gente tem, fazer o apelo para que a comunidade continue e amplie essa luta, que é uma luta de Florianópolis. Dizer que os sindicatos também, ele está na pessoa da mesa de negociação, mas com todos os seus os trabalhadores e diretores, está aberto para negociação real.
Nós não somos intransigentes, nós não estamos aqui fazendo queda de braço, a gente sabe muito bem que a população depende do serviço e nós estamos querendo voltar ao trabalho e depender. Então, que se abra esse canal, efetivo e real. Tá certo. Bruno Ziliotto, do Departamento de Educação do Sintrazem, e aqui o Ricardo Rocha, professor de Educação Infantil da creche Celso Ramos. Celso Ramos, que fica aqui no lado da Assembleia Legislativa, né? Pois bem, obrigado pela presença. Obrigado, Silvio. Obrigado, Silvio. E obrigado você, telespectador, pela audiência, a Silvia, assessora de comunicação, que nos acompanha. E visite o sintrazem.org.br para ter acesso ao Bruno, ao Ricardo e a todas as informações que eles colocaram aqui. Obrigado pela audiência. Obrigado. Boa noite.